Olha, a diferença é muito grande do prognóstico do resultado do tratamento. Se a criança só tem fratura, não tem sangramento em volta, não tem mobilidade, então é rápido que nós resolvemos. Ou nós vamos fazer uma colagem de fragmento, ou nós vamos fazer uma coroinha ablê, que a maioria das vezes é necessário, ou então nós vamos fazer uma restauração incisal. Então resolve, e às vezes é somente um polimento dessa fratura, quando a fratura é só de esmalte. Agora, quando tem a subluxação, as mães não entendem que o acompanhamento é mais a longo prazo, o prognóstico também não é tão bom, porque o que aconteceu? Aquele fecho que passa lá dentro do dente, né? O nervo, a artéria, a veia, muitas vezes foi rompido. Nós não sabemos na hora se foi rompido ou não. Então, para aquilo ali revascularizar, ou então ele foi comprimido. O que é necessário, gente? Hoje teve um depoimento, mas a mãe falou tanto que ela tem que dar graças a Deus, não só para a tia Marise, mas para o laser. Ela ficou apaixonada pelo resultado. O dente, um teve subluxação, o outro entrou. Foi um trauma muito grave, né? Grande complexidade. Ela elogiou tanto. Ela falou, olha, salvaram os dentes da minha filha, bebê. Então, fez 4 aplicações de laser. Ela fala para todo mundo o que é esse laser. E agora ele teve um novo trauma. Então, aí a conduta é diferente, é uma somatória de estímulo. Então, nós temos que ficar mais de olho. E o protocolo, né? E o a gente tem um protocolo próprio para trauma, né? E outra coisa, se a criança estiver com bruxismo, ou se ela estiver usando a chupeta, ou a mamadeira, ou algum hábito e teve o trauma dentário, ou seja, ela está tendo trauma em cima de trauma. Então, é muito importante o ajuste oclusal, ou às vezes a gente levanta a mordida com pistas diretas planas, para levantar a mordida e não ter toque nos incisivos. Esses cuidados também são muito importantes, não é? É o protocolo que a tia Maria está falando, que o nosso sucesso aqui é esse protocolo que nós seguimos há mais de 30 anos. Tem algumas modificações, mas pequenas modificações. Então, é isso que você está falando. Então, o que é o protocolo? Escova nova, gente, é muito importante. Não pode ser uma escova dura. Então, nós gostamos muito, muito da escova da Eden White, porque ela é slim soft, ela penetra dentro da gengiva e a mãe não fica com medo de escovar. Muitas vezes a gente marca o retorno só para vir escovar aqui. Então, o laser faz isso todas as vezes. A gente escova para a mãe aprender a confiar na higienização que é necessária. Mas aí eu explico, eu falo, olha, se você não escovar, essas fibrinhas foram todas rompidas. Se você não escovar, vai penetrar a sujeirinha aqui dentro e o resultado que poderia ser satisfatório vai ser insatisfatório. Então, primeiro é isso, né, tia Marisa? Sim. Primeiro é comprar uma escova nova. Geralmente eu prescrevo uma pasta, um creme dental que é anti-inflamatório, que ajuda. Então, nós temos esses cremes dentais, também da Eden White, que são naturais de plantas. A equinácea é uma planta anti-inflamatória, então ajuda também. Então, nós vamos somando tudo. Tia Marise usa, eu também uso muito, né, Tia Marise? Fala do laser, a função do laser. Então, a função do laser é restabelecer, ajudar na recuperação dessas células, né, que foram danificadas, a regenerar, a tirar a dor, que é o principal também, né? Porque as crianças ficam acomodadas, eles não querem comer, a alimentação tem que ser cuidadosa, a gente prefere uma alimentação mais pastosa, com mais alimento amassadinho. Eu também utilizo muito, Thiago, limpar, além da escovinha, limpar com a gaze e o enxaguatório. Que aí, às vezes, está com muita dificuldade, quando você limpa com a gaze, você consegue remover os receios. As mães têm medo. Elas acham que não tem que escovar onde tem e quanto lesão. mais limpo, mais rápido cicatriza. É verdade. E, além disso, aí faz o ajuste oclusal e remove os hábitos. Tenta remover. É um momento muito bom, porque explica para a criança que o dentinho está mole, que ele tem que endurecer, que nós vamos jogar a chupeta fora aquele dia, jogar a mamadeira fora. Muitas crianças aceitam, né? Não, e essa semana, você contando do caso, eu tive a Laura. A Laurinha, ela passou por uma mão pé-boca e essa semana ela teve um trauma com
subluxação e intrusão, e chupava bico, Thiago. Aí a mãe falou que já queria anos tirar. Não foi, mas veio por uma boa causa, né? Ela conseguiu tirar o bico, porque o bico faz pressão, a mamadeira faz pressão. Quanto menos trauma, melhor. E a intrusão? Você falou da intrusão, explica para nós um pouquinho sobre a intrusão, que é um trauma muito frequente e tem muitas indicações na ortodontia também. Não. Deixa ela compartilhar com a gente. A intrusão, de todas as lesões, né, traumáticas, ela é que tem o prognóstico pior. E é a lesão que nós não temos que quase fazer nada. Então, o dentista tem pequena intervenção, mas é orientação, geralmente ficar de olho no dente vizinho. Fica tão preocupada com o dente que intruiu e esquece os dentes vizinhos. Isso é importante. Então, muitas vezes você podia estar salvando o vizinho, não fez laser naquela região, ou então não pediu um acompanhamento, mas na verdade a intrusão vai solicitar o acompanhamento. A intrusão, o que é a primeira coisa que você tem que olhar? A posição que o dente foi, que teve a intrusão. Então, nós trabalhamos muito com o exame radiográfico, agora tem a tomografia, tudo mais fácil. Mas, se ele atingir o gêmeo permanente, é melhor retirar o dente, porque ele vai lesionar esse dente do permanente, vai provocar tanto mancha, escurecimento da coroa, ou teve um caso clínico que houve o quê? Ele estacionou, parou a formação do dente permanente. Então, imagina, qual que é preferível? Você perder um dente de leite ou um dente permanente? Então, nessa hora aí, você não pode ficar, não, vamos conservar o dente descido. Não, nós vamos salvar o dente permanente. E isso que a doutora Vicente está falando, a gente acompanha radiograficamente, né? Isso a gente vê através do raio-x. E eu acho importante também, Tia Luciene, antibiótico terapia. Muitas vezes a gente não deixa de lado, mas esquece que é uma grande porta de entrada de bactéria. E elas é que deixam o caso não ter sucesso. É onde novamente o laser fica melhor. Fica melhor, mas mesmo assim é o conjunto. O conjunto do laser. A gente não abre mão da antibiótico terapia na casa da intrusão em hipótese de jeito nenhum. Então, qual é a diferença? O que você tem que... O dentista tem que estar explicando para a mãe. Quando é risogênese incompleta, bebezinho que cai muito, o dentinho vai romper, um mês já está quase que na metade do rompimento dele. Então, 2 meses ele já está quase normal. É muito rápido, porque ele está com aquela força de erupção, raiz incompleta. Risogênese completa não é bom prognóstico. Ele pode nascer de novo, erupcionar de novo, mas o que acontece? Ele vai necrosar. Porque, pensa bem, vocês já pensaram um dente entrar dentro do osso? Então, rompeu todas aquelas, o nervo, a artéria veia, foi tudo rompido, o fecho nervoso. Então, quando rompe esse fecho básico nervoso, então ocorre uma necrose. Se o dentista demora a intervir, vai perder o dente. Tem que ser tudo rápido. Então, apareceu na boca, já tem sinal de necrose, já tem sinal de reabsorção, tem que fazer a abertura do canal e fazer o tratamento endodôntico o mais rápido possível. Às vezes, nem espera chegar na posição correta do dente. Faz a abertura antes de chegar. E se a mãe procura, depois de 1 mês, 2 meses, a possibilidade de sucesso desse dente voltar à posição normal, como que é? É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Depende mesmo da risogênese. Se o dentinho já fechou lá no fundinho, igual uma foto que você colocou antes, se ele já completou, né? Ou se ele ainda está aberto. Depende muito. Não tem como... Uma vez, eu me lembro muito bem, o primeiro trauma dental, eu falei, nossa, eu já fiz faculdade, eu tô prontinha para atender, né? Primeiro trauma dental, eu só liguei e falei, mãe, eu não dou conta, porque você tem que ter um controle emocional. Primeiro, você tem que estar com a técnica da conduta praticamente assim, memorizada, ter muita experiência para você atender. E mesmo assim, na emoção da mãe que está traumatizada, da criança que está chorando. Então, assim, eu admiro muito esse controle que vocês têm para trabalhar
o emocional mesmo, para a mãe sentir a segurança. E isso é com experiência, é com o tempo. Mesmo você tendo feito vários cursos, às vezes você saiu da faculdade, fez especialização, quando cada trauma é um trauma, como a doutora Luciene falou. E eu me lembro muito bem de um caso que a criança chegou com a gengiva toda roxeada, né? Então ela teve não só uma avulsão, mas ela teve uma fratura do processo alveolar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque a mãe chega... Primeiro, o sangue, né? O sangramento, às vezes é o sangramento no freio, e a gente não consegue enxergar, então a mãe fica muito confusa. E quando vê arroxeado mesmo a gengiva, explica um pouco para as mães entenderem. Então, é o que você falou no começo. A primeira coisa é você ter paciência e domínio, né? Tem que entender que aquela criança tem que ser acolhida naquele momento, que a mãe tem que ser acolhida. E saber conduzir com muita sabedoria. Na hora a gente tem uma concentração, não sei onde a gente vai, né, Chalu? É uma concentração muito grande, é uma tensão muito grande. Quanto ao roxinho, o que acontece? Você falou uma coisa certa. Às vezes, quando tem o corte do freio labial, assusta demais. Porque sangra muito, né? E a gente chega assim com aqueles lenços todo encharcado. E o roxinho, muitas vezes, na região aqui, além do trauma, pode ser uma fratura de pré-maxila. Mas a gente tem a mesma conduta. E a laser terapia é super importante. Antibiótico terapia. Nesses casos, a orientação sobre alimentação durante 2 semanas mais fastosas, a gente enfatiza bem mais. Porque precisa muito de um repouso mastigatório nesses casos. Mas nos casos de fratura do processo alveolar, fratura do processo alveolar associada à avulsão, isso é uma dificuldade na hora de reimplantar o dente. Não só para a mãe, mas para o